Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 22 de março de 2023. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, caprichem no like para nós e compartilhem com suas redes sociais. É importante a participação de vocês, o que vocês veem aqui vocês não veem em outros canais. Preciso que inscrevam-se no canal. Obrigado a todos. Xi Jinping esteve em Moscou esta semana para encontrar-se com o presidente russo Vladimir Putin, com o dirigente chinês revelando um plano de paz para a Ucrânia para acabar com o conflito iniciado imoralmente e criminosamente pela Rússia. A visita de Estado do líder chinês Xi Jinping para encontrar-se com Vladimir Putin na Rússia é um lembrete para os líderes ocidentais de dois fatores importantes que determinarão como estão os resultados a médio e longo prazo da guerra na Ucrânia. Uma tem a ver com a posição a longo prazo da China de domínio sobre a Rússia e no pós-guerra o que isso significa para a segurança europeia. E a outra sobre a natureza das negociações de paz entre os estados em guerra. Quando Putin tomou a decisão catastrófica, criminosa e imoral de lançar sua invasão em grande escala à Ucrânia, que não provocou há um ano atrás, ele conscientemente ou inconscientemente consignou a Rússia a uma posição de subordinação e dependência de longo prazo da China. Putin e seu círculo íntimo, a gangue do Kremlin, anteciparam duras sanções ocidentais e isolamento diplomático em resposta, mesmo que a velocidade e a unidade das medidas ocidentais tenham sido uma surpresa. Eles sabiam que a dependência da Europa do petróleo e do gás russos lhes proporcionava uma poderosa ferramenta política coercitiva, mas poderiam ter previsto que seria uma com uma vida útil curta, uma vez usada para apoiar tal agressão nua. Em resposta à invasão, no entanto, os estados ocidentais cortaram a economia russa de seus principais fornecedores de bens de alta qualidade, com sanções abrangentes, e congelaram os ativos de empresários russos, de bilionários e os depósitos e milionários e os depósitos do Banco Central russo. Enquanto isso, mesmo estados fortemente dependentes como a Alemanha diversificaram rapidamente sua base de fornecimento de petróleo e gás para longe da Rússia, um esforço que impôs temporariamente grandes aumentos de custo aos cidadãos europeus, mas que reduziu muito a principal fonte de receita e alavancagem diplomática do Estado russo, trazendo muitos problemas econômicos para a Rússia. Como resultado, a Rússia não tem a quem recorrer para os componentes e investimentos que sua economia precisa, além da China. E nenhum outro mercado é grande o suficiente para substituir até mesmo uma pequena fração das vendas europeias que a Rússia tinha de petróleo e gás. Xi Jinping chegou a Moscou pronto para tirar o máximo proveito do quê? Da fraqueza da Rússia. Ele extraiu numerosas promessas de Vladimir Putin sobre relações comerciais, sobre construção de infraestrutura de petróleo e gás a longo prazo, para suprir as necessidades chinesas, a preços de barganha, como chamamos no Brasil, preço de galinha morta, e outras formas de cooperação em termos que são fortemente favoráveis à China. Em troca, no entanto, o ditador russo não recebeu mais do que declarações de apoio, além de declarações cuidadosamente redigidas de unidade diplomática e amizade. Não havia nada que sugerisse que a China está planejando de repente aumentar seu limitado apoio secreto que é existente ao esforço de guerra da Rússia na Ucrânia. Em outras palavras, Xi Jinping conseguiu tudo o que pediu e Putin obteve pouca substância da reunião. Os líderes chineses continuam profundamente desconfortáveis com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que causou efeitos generalizados que eles não gostam, mas notavelmente a incerteza econômica global, a turbulência geopolítica é, acima de tudo, a revitalização da unidade política e militar ocidental, vamos chamar assim essa revitalização, é da OTAN. O fraco desempenho do exército russo também expôs a falta de prontidão do Exército de Libertação do Povo Chinês, como é chamado o exército chinês, para invadir Taiwan, embora o Exército de Libertação Chinês seja muito maior que o russo e tenha tecnologia e equipamentos mais avançados, ele deve as suas raízes doutrinárias e organizacionais ao modelo militar russo que ainda é soviético, que o exército chinês está calcado em cima disso. No entanto, a médio prazo, a guerra está fornecendo aos planejadores militares chineses
uma aula sobre como evitar os erros e deficiências que seus próprios militares teriam sofrido em qualquer confronto futuro com os Estados Unidos da América e seus aliados. O Exército de Libertação do Povo Chinês está atualmente trabalhando arduamente para pôr em prática os esforços de reforma e modernização em resposta, e por isso acredito que até 2026, 2027 é provável que seja muito perigoso como potencial adversário do que teria sido de outra forma. Mas se não for 26 ou 27, com certeza até 2030 ele vai ser um exército mais perigoso do que é hoje. Isso é importante porque os líderes chineses continuam ideologicamente comprometidos em destruir a independência de Taiwan, inclusive se for o caso pela força, apesar das dificuldades e dos enormes riscos que tal ataque representa. A fixação da China em esmagar o exemplo de sucesso liberal e democrático que Taiwan representa para seu povo é a probabilidade de que os Estados Unidos da América tentem defendê-la militarmente no caso de um ataque chinês direto, também dá aos líderes chineses fortes incentivos para apoiar militarmente a Rússia no médio prazo. Simplificando, por que isso? Porque é do interesse da China que a Rússia continue a representar uma ameaça militar que a Europa acredite que é para a segurança europeia a médio prazo. Porque precisa da ameaça, ou precisa de uma realidade, como hoje está sendo uma realidade com a invasão da Ucrânia. Ela precisa dessa ameaça da agressão militar russa na Europa Ocidental, na União Europeia, para manter as forças dos Estados Unidos da América e da Europa amarradas lá, longe do Indo-Pacífico. Portanto, uma vez que haja alguma forma de cessar fogo na Ucrânia, a China provavelmente ajudará a Rússia a continuar a reconstruir e modernizar suas forças militares e permanecer à tona economicamente. A dependência russa de apoio econômico e potencial militar chinês também dará aos líderes chineses a alavancagem e influência em Moscou para garantir que a Rússia cause problemas na Europa, no caso de um confronto chinês e americano sobre Taiwan ou outro território disputado no Indo-Pacífico. Em outras palavras, o próximo grande problema depois da Ucrânia não é a Rússia, não é a China, mas os dois juntos ao mesmo tempo, com Pequim cada vez mais dando as cartas e a Rússia servindo como peão de Pequim. O plano de paz proposto para a China, pela China, para a Ucrânia, apesar de ser inaceitável, tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, que são as partes em conflito, também é ilustrativo das distorções que afetam a maioria dos pensamentos ocidentais sobre como um cessar-fogo pode ser. Todos os pontos desse plano de paz estão na descrição do vídeo. Quem quiser ver, dê uma olhada. Não comentei aqui porque é muito longo para analisar ele ponto por ponto, não ia dar tempo. Contra o Talibã, eu quero dar um exemplo aqui, o Talibã no Afeganistão, também sobre as milícias apoiadas pelo Irã no Iraque. A questão fundamental na época, ainda, que definia as guerras, como as guerras terminaram, era quando os Estados Unidos da América, o Reino Unido e outros aliados aceitariam que não poderiam vencer e concordariam com as concessões confusas e desagradáveis necessárias para obter acordo com um inimigo praticamente tribal para pôr fim aos combates. Essa dinâmica em guerras eternas, questionamentos justificáveis, levou muitos a especular abertamente sobre a suposta necessidade de concordar com concessões também no território ucraniano para obter um cessar-fogo com a Rússia, seja por causa de preocupações com custos, baixas ou viabilidade a longo prazo, ou até o apoio ocidental. No entanto, a situação na Ucrânia é fundamentalmente diferente. A Ucrânia seria para a Rússia a porta da entrada para a Europa. Em primeiro lugar, a Rússia não tem atualmente nenhum incentivo para manter qualquer cessar-fogo acordado, uma vez que seus líderes acreditam que podem continuar a guerra por muito tempo, mas que o Ocidente pode continuar. Eles acham que o Ocidente vai acabar desistindo da Ucrânia, vai desistir de mandar munição, vai desistir de mandar equipamento, embora que não é essa a declaração dos principais líderes e gestos e atitudes dos líderes ocidentais. Declarações públicas sobre a eventual necessidade da Ucrânia fazer concessões e concordar com alguma forma de acordo que ceda território à Rússia permanentemente em troca de um cessar-fogo, que às vezes alguns líderes abobalhados fazem, só aumenta a percepção dos líderes russos de que o Ocidente recuará militarmente antes que eles, russos, assim façam. E assim aumenta os incentivos para continuarem lutando. A liderança da Ucrânia e também a esmagadora maioria do povo, da mesma forma, acreditam que podem reconquistar a maioria, se não na totalidade, o território ucraniano, de volta.
Eles certamente estão moralmente, legalmente, eticamente e patrioticamente dentro de seus direitos de fazê-lo. O exército russo também está atualmente sofrendo escassez muito aguda de pessoal treinado, munição e equipamentos modernos após perdas desastrosas tomadas no ano passado durante suas ofensivas de janeiro a fevereiro e de janeiro a fevereiro em torno de Bakhmut, Vuhledar e Avdiivka. Kiev não tem incentivos para procurar um cessar-fogo nessa fase em nada além dos termos já dados. O retorno de todos os territórios ocupados, reparações pela destruição causada e garantias de segurança do Ocidente. A Rússia não concordará com esses termos. A única maneira pela qual o Ocidente poderia fazer concessões à Rússia seria forçar a Ucrânia a fazê-lo, retendo o apoio que eles precisam desesperadamente e que atualmente poderiam fazer uma diferença decisiva por sua capacidade de recuperar o território perdido enquanto a Rússia está enfraquecida. Fazê-lo não seria apenas uma traição ao povo ucraniano, no entanto. E acho que a Europa não quer trair o povo ucraniano, mas também ao princípio de que é inaceitável que as nações tomem o território de outros usando a força militar e que para isso a Rússia rasgou o que diz a ONU, que proíbe esse tipo de atitude em um país pela força tentar pegar território do outro. A Rússia extrairia grandes concessões em troca de negociações sérias, ainda mais concessões para chegar a um acordo de cessar-fogo, e em seguida usaria os meses seguintes de paz. Isso é prática típica da Rússia, que não honra nenhum acordo. Ela procuraria, nesses meses de cessar-fogo, nesses meses de paz, reabastecer as suas forças esgotadas em estoques, munições, trazer mais tropas frescas, descansadas, perto das linhas de frente e em seguida começar a luta novamente, a partir de uma posição muito mais forte do que agora. Ou seja, a Rússia é inconfiável, não dá para confiar na Rússia. A Rússia tem repetidamente usado cessar-fogos exatamente dessa maneira para extrair concessões, enquanto ela ganha tempo para ela se reagrupar e reabastecer tropas, reabastecer para novas ofensivas em seu próprio cronograma. Ela fez isso na Chechênia, um bom exemplo. Fez isso na Síria também. Então, a Europa e os Estados Unidos da América não estão forçando a Ucrânia, e não vão forçar, eu tenho certeza, para fazer o mesmo destino. Por quê? Porque existe uma verdade desconfortável em tudo isso, que é graças ao apoio chinês, a Rússia continuará a ser uma ameaça à segurança europeia, e ainda por muitos anos. Especialmente se quando a China conduzir uma ação militar agressiva no Indo-Pacífico e entrar em um impasse ou guerra com os Estados Unidos da América. Não há como voltar aos velhos tempos da segurança barata, isso não existe. Então é cara, uma guerra cara, e a Europa e os Estados Unidos da América vão manter, e outros aliados, tais como o Canadá, como o Japão, que esteve agora lá essa semana também, o primeiro-ministro japonês, vai fornecer alguns sistemas de defesa antiaérea e sistemas de artilharia terra a terra. Na Ucrânia, a única maneira de alcançar a paz é convencer líderes russos de que a Europa e os Estados Unidos da América estão comprometidos em apoiar as necessidades da Ucrânia de munição e equipamento pelo tempo que for necessário para vencer, que a Rússia não está acreditando nisso. Então os criminosos dirigentes da Rússia de hoje acham que eles vão desistir e eles vão acabar vencendo pelo cansaço. Não é o que está acontecendo, e a Rússia está tendo grandes perdas, e não é o que vai acontecer. Então Putin e seus subordinados vão enfrentar uma situação em que continuar a guerra leva inevitavelmente a posição piorar cada vez mais em vez de melhorar. E assim eles vão negociar seriamente com a Ucrânia e seus aliados, né? Então tem que continuar havendo esse apoio sem desistência, que a Rússia vai negociar nos termos da Ucrânia. A solução para ambos os fatores é simples, mas politicamente indesejável às nações europeias, incluindo o Reino Unido, né? Eu falo Reino Unido separado porque o Reino Unido saiu da União Europeia. Ele teve o Brexit, ele não faz parte da União Europeia, mas faz parte da OTAN. Todos eles devem se comprometer com grandes investimentos em capacidade fabril e encomendas a granel de munições e equipamentos militares, peças sobressalentes e, acima de tudo, munição. Houve uma reunião anteontem na União Europeia dos representantes da diplomacia junto com os ministros da defesa da União Europeia e acordaram em fornecer 2 bilhões de euros em munição para a Ucrânia. 1 bilhão imediatamente e outro bilhão colocaram para produzir.
né? Isso também vai ser difícil, né? E porque há muitas exigências também em matéria de despesas públicas, embora esse investimento seja majoritariamente gasto pelos próprios países, criando empregos qualificados, não é preciso ser gasto da Ucrânia para defender a Ucrânia, porque estarão defendendo a Europa, a unidade europeia. Em última análise, é a única maneira de garantir que a Europa possa se defender contra a agressão russa nos próximos anos, à medida que a capacidade militar dos Estados Unidos da América se torna cada vez mais comprometida no Indo-Pacífico, também para conter a China. E também é o melhor caminho para convencer a Rússia a negociar uma paz real na Ucrânia. Inclusive, essa guerra, além de fortalecer novamente a OTAN, fortaleceu mais os Estados Unidos como líder da OTAN e líder da Europa. E aumentaram bastante as exportações em equipamentos militares, aviões militares para a Europa, depois que esse conflito foi iniciado imoralmente, criminosamente, por Vladimir Putin e sua gangue. Esta é a realidade dos fatos. Quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal mais uma vez, fazer o convite, preciso de vocês. Vocês veem aqui vídeos de qualidade e caprichem num gostei, num like para nós e compartilhem com suas redes sociais. E podem fazer seus comentários abaixo, é muito bom ouvir o que vocês têm a dizer. Deus abençoe a todos vocês que assistiram o vídeo, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe principalmente o sofrido povo ucraniano. Deus abençoe as almas que pereceram de uma maneira criminosa nesse conflito. Paz e bem.